Está acontecendo agora. A supremacia econômica global está mudando diante dos nossos olhos em tempo real. China força Trump a recuar drasticamente nas tarifas comerciais que ameaçavam sufocar a economia global, transformando uma guerra comercial em uma rendição histórica que remodelará todo o sistema financeiro internacional. Se você está preocupado com o futuro econômico do seu país e sua família, compartilhe este artigo imediatamente e inscreva-se para receber atualizações sobre como esta reviravolta afetará seu bolso nas próximas semanas. A América testemunha hoje o que analistas estão chamando de a maior humilhação comercial da história recente dos Estados Unidos. Em um acordo anunciado hoje em Genebra, Suíça, a administração Trump concordou em reduzir drasticamente as tarifas sobre produtos chineses de 145% para apenas 30%, um recuo impressionante de 80%, e deixou especialistas em comércio internacional atônitos com a rapidez da capitulação americana. O que começou como uma demonstração de força do presidente americano com tarifas punitivas que ameaçavam paralisar a segunda maior economia do mundo, transformou-se em uma derrota estratégica para os Estados Unidos. A China, em retaliação às tarifas americanas, havia imposto suas próprias tarifas de 125% sobre produtos americanos, criando o que especialistas descreveram como um embargo comercial de fato entre as duas maiores economias do planeta. O que testemunhamos hoje é nada menos que uma completa reversão de estratégia por parte de Washington, afirma Dominique Strauss-Kahn, ex-diretor do Fundo Monetário Internacional. Trump iniciou uma guerra comercial que não conseguiu sustentar. A China demonstrou uma resiliência extraordinária e forçou os Estados Unidos a recuar. As consequências imediatas deste recuo já estão sendo sentidas nos mercados globais. Wall Street registrou um salto impressionante nas ações de empresas de tecnologia que haviam sido duramente afetadas pela guerra comercial, incluindo Amazon, Apple e Tesla. O índice Dow Jones disparou mais de 800 pontos nas primeiras horas após o anúncio, enquanto os mercados asiáticos responderam com ganhos ainda mais expressivos. Por trás desta reviravolta dramática está um conjunto de realidades econômicas que pegou a administração Trump de surpresa. Enquanto as exportações chinesas para os Estados Unidos caíram 21% no último mês, a China conseguiu compensar essas perdas, desviando suas exportações para mercados alternativos no Sudeste Asiático, registrando um aumento surpreendente de 8,1% em suas exportações globais, muito acima das previsões de economistas que esperavam apenas 2% de crescimento. Esta capacidade de adaptação revelou a fragilidade da estratégia americana de isolar a China economicamente. Analistas apontam que a administração Trump subestimou gravemente a flexibilidade da economia chinesa e sua capacidade de reorientar rapidamente seus fluxos comerciais. O economista Michael Pettis, da Universidade de Pequim, explica que a economia chinesa demonstrou uma resiliência impressionante diante destas tarifas punitivas, encontrando novos compradores para seus produtos e minimizando o impacto econômico interno. Enquanto isso, nos Estados Unidos, os efeitos negativos das tarifas começaram a se acumular rapidamente. Dados recentes mostraram que a economia americana registrou sua primeira contração desde o início de 2022, com o PIB do primeiro trimestre sendo arrastado para baixo por empresas que estocavam mercadorias para se antecipar às tarifas. Grandes varejistas como Walmart e Target alertaram a administração Trump que os consumidores americanos começariam a ver prateleiras vazias e preços mais altos a partir deste mês. O presidente Trump se encontrou em uma posição insustentável, avalia Robert Lighthizer, ex-representante de comércio dos Estados Unidos. As tarifas estavam prestes a causar danos significativos à economia americana, com inflação crescente, escassez de produtos e uma possível recessão no horizonte. A China, por outro lado, mostrou que poderia resistir por muito mais tempo. O secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, tentou apresentar o acordo como uma vitória diplomática, declarando que ambos os países representaram muito bem seus interesses nacionais. No entanto, nos bastidores, fontes próximas às negociações revelam que os negociadores americanos ficaram surpresos com a firmeza da posição chinesa e a falta de concessões substanciais.
Para complicar ainda mais o cenário para a administração Trump, uma nova pesquisa Economist YouGov mostrou que os americanos relatam que as ações econômicas de Trump os prejudicaram pessoalmente mais do que ajudaram, por uma margem de 30 pontos percentuais. A aprovação pública da gestão econômica do presidente havia caído para 37% em uma pesquisa Reuters-Ipsos publicada no final de março, seu índice mais baixo já registrado nessa pesquisa. O timing desta capitulação é particularmente significativo, ocorrendo apenas 4 meses após o início do segundo mandato de Trump. Analistas políticos sugerem que esta derrota precoce, em uma questão tão central para sua plataforma política, poderá ter repercussões duradouras para o restante de sua presidência. Trump fez da firmeza com a China um pilar central de sua campanha, observa Elizabeth Economy, membro sênior do Hoover Institution. Este recuo dramático tão cedo em seu mandato representa um golpe significativo em sua credibilidade. As negociações em Genebra, lideradas pelo vice-primeiro-ministro chinês He Lifeng e pelos representantes americanos Bessent e Greer, foram descritas como francas, profundas e construtivas pelos oficiais chineses. No entanto, a linguagem diplomática mal consegue disfarçar o que muitos observadores internacionais estão chamando de uma vitória estratégica para Pequim em um confronto econômico que definirá o cenário para as relações sino-americanas pelos próximos anos. A estratégia da China para forçar Trump a recuar revelou-se genial em sua execução. Ao invés de ceder às pressões americanas, Pequim reconfigurou rapidamente suas cadeias de suprimentos e encontrou rotas alternativas para seus produtos, implementando uma abordagem que analistas chamam de diversificação agressiva. A China executou um plano brilhante de 3 fases, explica Zhang Wei, professor de Economia Internacional da Universidade de Pequim. Primeiro, absorveu o impacto inicial das tarifas sem entrar em pânico. Segundo, diversificou rapidamente suas exportações para mercados emergentes. Terceiro, explorou as vulnerabilidades políticas e econômicas da administração Trump. Os dados comerciais recentes mostram que as exportações chinesas para países como Vietnã, Malásia, Indonésia e Tailândia aumentaram 21% no último mês, compensando quase completamente a queda nas exportações para os Estados Unidos. Estas nações, identificadas por analistas como centros de reorientação, permitiram que produtos chineses continuassem fluindo para mercados globais, incluindo indiretamente para os Estados Unidos. Simultaneamente, a China implementou medidas estratégicas que atingiram pontos sensíveis da economia americana. Ao restringir a exportação de terras raras, minerais críticos para indústrias de alta tecnologia e direcionar suas tarifas para produtos agrícolas de estados cruciais para a base política de Trump, Pequim exerceu pressão máxima, onde mais doeria politicamente. A China estudou meticulosamente os pontos fracos da economia americana e da base política de Trump, observa Patricia Thornton, especialista em política chinesa da Universidade de Oxford. Eles sabiam exatamente onde aplicar pressão para maximizar o impacto político interno nos Estados Unidos. Um componente crucial da estratégia chinesa foi sua abordagem de comunicação pública. Enquanto Trump usava frequentemente o Truth Social para fazer declarações agressivas e imprevisíveis sobre as negociações, a China manteve uma postura externa de calma e determinação. Nos meios de comunicação estatais chineses, mensagens de resistência eram misturadas com sinais de abertura para negociações, criando uma narrativa de força razoável e contrastava fortemente com a volatilidade da posição americana. A disciplina da mensagem chinesa foi impressionante, analisa Orville Schell, diretor do Centro de Relações Ipuiwa-China na Sociedade Ásia. Eles nunca pareceram desesperados ou irracionais, sempre projetando a imagem de uma potência confiante, capaz de suportar dificuldades temporárias por objetivos estratégicos de longo prazo. Nos bastidores, a liderança chinesa estava de fato preocupada com o impacto potencial das tarifas. De acordo com fontes internas citadas pela Reuters, funcionários chineses expressaram alarme crescente sobre o efeito das tarifas na economia e o risco de isolamento à medida que parceiros comerciais da China começavam a negociar acordos com
com Washington. O banco de investimento Nomura havia alertado que a guerra comercial poderia custar à China até 16 milhões de empregos, e o Banco Central Chinês anunciou estímulos monetários frescos na semana passada. No entanto, o que diferenciou a abordagem chinesa foi sua capacidade de converter essa pressão interna em alavancagem nas negociações, em vez de pânico. A China transformou sua vulnerabilidade em força, explica Min Xinpei, especialista em política chinesa do Claremont McKenna College. Ao proporcionar alívio seletivo de tarifas para empresas americanas cruciais e simultaneamente mostrar ao mundo que poderia suportar a pressão, eles criaram uma situação em que Trump tinha mais a perder, prolongando o conflito. A decisão de Pequim de enviar seu principal especialista econômico, He Lifeng, para as negociações em Genebra foi outro movimento estratégico calculado. Ao contrário do que Trump havia solicitado, conversas diretas com o presidente Xi Jinping, a China insistiu em negociações em nível ministerial, parcialmente porque Pequim estava preocupada com qualquer interação hostil não roteirizada entre os líderes, depois que Trump repreendeu publicamente o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky em fevereiro. A China controlou meticulosamente o formato, o local e o nível das negociações, observa Ryan Haas, ex-diretor para a China no Conselho de Segurança Nacional dos IUA. Eles não permitiram que Trump determinasse os termos do engajamento, o que por si só representa uma mudança significativa na dinâmica bilateral. Talvez o aspecto mais astuto da estratégia chinesa tenha sido sua capacidade de mobilizar o setor empresarial americano como aliado involuntário. Grandes corporações como Apple, Tesla e empresas agrícolas americanas, enfrentando perturbações significativas em suas cadeias de suprimento, exerceram pressão substancial sobre a administração Trump para encontrar uma resolução. A Câmara de Comércio dos Estados Unidos alertou em abril que as tarifas elevadas estavam ameaçando a viabilidade de milhares de empresas americanas. A China entendeu que a verdadeira vulnerabilidade de Trump estava em casa, diz Eswar Prasad, ex-chefe da divisão China do Fundo Monetário Internacional. Ao direcionar suas próprias tarifas para maximizar a dor em setores econômicos politicamente sensíveis, eles efetivamente transformaram influentes empresas americanas em lobistas por seus interesses. O recuo dramático de Trump nas tarifas não é apenas uma vitória tática para a China, representa uma reconfiguração fundamental da ordem econômica global e terá repercussões por décadas. Analistas já estão chamando este momento de Genebra 2025, comparando-o a eventos históricos como Bretton Woods, que definiram as regras do sistema econômico internacional. Estamos testemunhando uma mudança tectônica no equilíbrio econômico global, afirma Joseph Stiglitz, Prêmio Nobel de Economia. Pela primeira vez desde o fim da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos foram forçados a ceder em uma disputa econômica fundamental devido à resistência de outra potência. As implicações são enormes. O impacto mais imediato será sentido nos padrões de comércio global. Durante o breve, mas intenso período de tarifas elevadas, novas rotas comerciais e alianças começaram a se formar. A China acelerou sua iniciativa Belt and Road, Cinturão e Rota, intensificando investimentos em infraestrutura e comércio com nações em desenvolvimento na Ásia, África e América Latina. Estes relacionamentos, inicialmente fortalecidos como resposta à pressão americana, agora parecem destinados a se tornar características permanentes da paisagem econômica global. A China efetivamente usou este confronto para acelerar o desenvolvimento de uma rede comercial alternativa menos dependente dos Estados Unidos, explica Bruno Maçães, ex-secretário de Estado europeu e especialista em geopolítica. Mesmo com as tarifas reduzidas, esta diversificação continuará, representando uma mudança estrutural no comércio internacional. Igualmente significativo é o impacto nas finanças globais. Durante o auge da guerra comercial, a China reduziu suas compras de títulos do Tesouro Americano e acelerou esforços para internacionalizar o yuan. Embora estas medidas tenham sido inicialmente defensivas, elas ganharam momentum que provavelmente continuará. O professor Barry H. Green, da Universidade da Califórnia em Berkeley, prevê que veremos uma aceleração da tendência para um sistema monetário internacional mais multipolar, com o yuan desempenhando um papel muito maior como moeda de reserva e para liquidações comerciais. Esta mudança já está sendo evidenciada pelo aumento nos acordos comerciais denominados em moedas locais entre a China e parceiros comerciais como Rússia, Brasil, Índia
e nações do Sudeste Asiático. O Banco Popular da China anunciou recentemente uma expansão significativa de suas linhas de swap com bancos centrais estrangeiros, proporcionando liquidez em yuan e reduzindo a dependência do dólar americano. Para economias em desenvolvimento, a rendição de Trump às demandas chinesas representa uma abertura estratégica. Muitos líderes de mercados emergentes interpretam o resultado como evidência de que resiliência coletiva pode efetivamente resistir à pressão econômica americana. Raghuram Rajan, ex-economista-chefe do FMI, sugere que países em desenvolvimento agora veem um caminho para maior autonomia econômica através de alianças estratégicas com a China como contrapeso à influência ocidental. Esta percepção está catalisando novas configurações diplomáticas. No final de março, os ministros do comércio da China, Coreia do Sul e Japão reuniram-se pela primeira vez em 5 anos para discutir metas para um acordo trilateral de livre comércio e cooperação aprimorada na cadeia de suprimentos. Simultaneamente, o Brasil propôs um mecanismo de liquidação comercial entre os países BRICS e minimizaria a dependência do dólar americano. A guerra comercial de Trump inadvertidamente acelerou a formação de blocos econômicos alternativos, observa Paola Subaki, especialista em economia internacional. Mesmo com a redução das tarifas, essa reconfiguração continuará, com a China no centro de uma rede comercial e financeira em expansão que opera parcialmente fora da influência americana. Para aliados tradicionais dos Estados Unidos, o episódio cria dilemas estratégicos significativos. Nações europeias, já desconfortáveis com a abordagem unilateral de Trump ao comércio, estão recalibrando suas relações com ambas as potências. A União Europeia anunciou recentemente uma lista de produtos americanos que serão alvo de tarifas caso as negociações comerciais com os Estados Unidos fracassem, enquanto simultaneamente prossegue com seu próprio acordo de investimento com a China. Os europeus estão fazendo um cálculo frio sobre onde seus interesses econômicos estão melhor servidos, diz Daniela Schwarzer, diretora do Conselho Alemão de Relações Exteriores. A capitulação de Trump mina a credibilidade americana como parceiro confiável e fortalece aqueles que argumentam por maior autonomia estratégica europeia. Talvez o aspecto mais profundo desta reversão seja seu impacto na psicologia dos mercados globais. A narrativa da inquestionável primazia econômica americana, que persistiu mesmo após a crise financeira de 2008, sofreu um golpe significativo. Investidores e formuladores de políticas agora operam em um novo ambiente onde a resiliência econômica chinesa demonstrou capacidade de resistir e, eventualmente, superar a pressão americana. A decisão de Trump de capitular as demandas chinesas não veio facilmente, mas foi o resultado de uma convergência de pressões intensas, tanto externas quanto internas, que finalmente sobrepujaram sua determinação inicial. Fontes próximas à Casa Branca revelam um presidente cada vez mais isolado em sua posição intransigente, enquanto conselheiros econômicos, líderes empresariais e até aliados políticos o pressionavam por uma solução. O presidente enfrentou uma tempestade perfeita de fatores que tornaram sua posição insustentável, revela um alto funcionário da administração que falou sob condição de anonimato. Os dados econômicos domésticos estavam se deteriorando rapidamente, enquanto a China demonstrava uma capacidade surpreendente de absorver o impacto. Algo tinha que ceder. Os sinais de alerta começaram a piscar vermelho para a economia americana nas últimas semanas. O relatório do Produto Interno Bruto da semana passada mostrou a primeira contração da economia americana desde o início de 2022, com uma economia que de outra forma estaria saudável sendo arrastada para baixo por empresas que estocavam mercadorias para se antecipar às tarifas. E isso foi apenas o primeiro trimestre, antes mesmo da política comercial mais agressiva ter entrado em vigor. Wall Street também enviou sinais claros. A volatilidade do mercado aumentou dramaticamente após a implementação das tarifas de 145%, com quedas acentuadas nas ações de empresas dependentes do comércio com a China. O índice de confiança do consumidor caiu para seu nível mais baixo em 2 anos, e economistas do Goldman Sachs e JP Morgan Chase reduziram suas previsões de crescimento para 2025, citando os efeitos da guerra comercial. Os mercados estavam precificando uma recessão nos próximos 6 meses se as tarifas continuassem, explica Mohamed El Erian, consultor econômico da Allianz.
Quando os indicadores avançados começaram a deteriorar, a administração foi forçada a reconsiderar sua abordagem. Particularmente alarmante para a Casa Branca foi o rápido aumento nas expectativas de inflação. O Banco da Reserva Federal de Atlanta projetou que as tarifas poderiam adicionar até 2 pontos percentuais à inflação ao consumidor se mantidas em seus níveis mais altos. Com as eleições de meio de mandato se aproximando em 2026 e a maioria republicana precária na Câmara dos Representantes, o espectro de inflação crescente e crescimento econômico em desaceleração representava um risco político inaceitável. Uma reunião crucial ocorreu em 2 de maio, quando líderes de grandes empresas americanas, incluindo executivos da Apple, Walmart, General Motors e Boeing, encontraram-se com Trump na Casa Branca. De acordo com participantes, os CEOs apresentaram projeções sombrias sobre o impacto das tarifas em suas operações, empregos americanos e preços ao consumidor. Tim Cook, CEO da Apple, supostamente alertou que a empresa poderia ser forçada a aumentar os preços do iPhone em até 25% se as tarifas continuassem. Foi uma intervenção sem precedentes do setor corporativo, diz um participante da reunião. Normalmente, esses executivos seriam cuidadosos para não confrontar o presidente tão diretamente, mas a gravidade da situação exigia franqueza extraordinária. Dentro da própria administração Trump, uma divisão significativa emergiu entre os chamados falcões da China, que defendiam manter a pressão máxima, e pragmáticos preocupados com os danos econômicos internos. O secretário do Tesouro Scott Bessent, em particular, tornou-se um defensor vocal de encontrar uma saída para o impasse, alertando em reuniões internas que as tarifas extremamente altas equivaliam a um embargo comercial de fato, que estava prejudicando os Estados Unidos tanto quanto a China. A gota d'água pode ter sido um briefing confidencial do Conselho de Assessores Econômicos entregue a Trump em 5 de maio, que projetava perdas potenciais de até 2,1 milhões de empregos americanos se a guerra tarifária continuasse por mais 6 meses. O documento, que posteriormente vazou para o Wall Street Journal, também alertava que os estados do Cinturão da Ferrugem, que foram cruciais para a vitória de Trump em 2024, seriam desproporcionalmente afetados. Esse briefing mudou o cálculo político para o presidente, afirma um assessor da Casa Branca. Ele percebeu que estava arriscando seu legado e o futuro político do partido por uma posição que estava se tornando cada vez mais insustentável. O primeiro sinal público de recuo veio em 9 de maio, quando Trump publicou no Truth Social sugerindo que uma tarifa de 80% sobre produtos chineses parece certa, uma redução significativa dos 145% anteriores, mas ainda muito acima da taxa de 30% eventualmente acordada. Nos bastidores, no entanto, as negociações já haviam progredido muito além desse ponto. O próprio Trump tentou enquadrar a decisão como uma vitória estratégica, em vez de uma retirada. Em uma entrevista ao Fox News na última sexta-feira, ele argumentou que tínhamos que mostrar força para chegar a um acordo melhor e que a China finalmente entendeu que temos que ter um campo de jogo nivelado. No entanto, o acordo final contém poucas das concessões específicas que os Estados Unidos haviam inicialmente exigido da China. A realidade é que este é um recuo tático disfarçado de vitória estratégica, observa Richard Haass, presidente emérito do Conselho de Relações Exteriores. A administração Trump iniciou uma guerra comercial sem uma estratégia clara para a vitória ou uma definição realista do que constituiria sucesso. Quando a realidade econômica se impôs, eles não tiveram escolha, a não ser recuar. O Acordo de Genebra marca muito mais que um cessar-fogo temporário. Representa uma redefinição fundamental do relacionamento entre as duas maiores economias do mundo e sinaliza o surgimento de uma nova ordem econômica global multipolar. As tarifas reduzidas permanecerão em vigor por 90 dias, enquanto negociações adicionais prosseguem, mas especialistas concordam que a dinâmica básica de poder nas relações EU-China foi irrevogavelmente alterada. Este acordo é apenas o começo de uma reconfiguração mais ampla, prevê Graham Allison, professor de Harvard e autor de Destined for War: Can America and China Escape Thucydides' Trap? Os Estados Unidos foram forçados a reconhecer os limites de seu poder econômico em um mundo onde a China não pode mais ser simplesmente coagida a seguir as regras americanas. No curto prazo, o comércio entre as duas nações provavelmente se recuperará rapidamente. Analistas do Morgan Stanley
Stanley projetam que as exportações chinesas para os Estados Unidos poderão retornar a 75% dos níveis pré-tarifa nos próximos 6 meses, enquanto as exportações americanas para a China podem se recuperar ainda mais rapidamente. No entanto, a natureza estrutural do comércio bilateral mudou fundamentalmente. As cadeias de suprimento global foram permanentemente alteradas por este episódio, explica Mary Lovely, economista sênior do Peterson Institute for International Economics. Empresas americanas e chinesas agora entendem os riscos políticos inerentes à interdependência e estão diversificando suas operações de acordo. Não veremos um simples retorno ao status quo anterior. Esta diversificação está assumindo várias formas. Empresas americanas estão acelerando o chamado China Plus One, ou estratégias nearshoring, estabelecendo capacidade de produção em locais como México, Vietnã e Índia para reduzir sua dependência da China. Enquanto isso, empresas chinesas estão investindo pesadamente em mercados alternativos e desenvolvendo tecnologia doméstica para reduzir sua vulnerabilidade a restrições americanas. A desvinculação parcial entre as economias americana e chinesa continuará, mesmo com tarifas reduzidas, prevê Stephen Roach, ex-presidente do Morgan Stanley Asia. A questão não é mais se ocorrerá desvinculação, mas sim quanto, em quais setores e a que velocidade. Setores particularmente sensíveis, como tecnologia avançada, provavelmente verão as mudanças mais significativas. A China intensificou dramaticamente seus investimentos em semicondutores, inteligência artificial e outras tecnologias estratégicas para reduzir sua dependência de fornecedores americanos. Os Estados Unidos, por sua vez, mantêm restrições significativas às exportações de tecnologia para a China e permanecem em vigor independentemente do acordo tarifário. Estamos evoluindo para um mundo com dois ecossistemas tecnológicos parcialmente separados, observa Paul Triolo, especialista em tecnologia do Albright Stonebridge Group. Certos setores de alta tecnologia verão cada vez menos integração, mesmo enquanto o comércio de bens de consumo e commodities se recupera. No cenário geopolítico mais amplo, a resolução da guerra comercial reafirma a ascensão da China como um igual estratégico aos Estados Unidos. Nações em todo o mundo estão recalibrando suas próprias relações com ambas as potências, buscando maximizar sua autonomia em um sistema internacional cada vez mais bipolar. Países menores e médios agora enfrentam escolhas estratégicas complexas, explica Amitav Acharya, professor de Relações Internacionais da American University. A era da inquestionável hegemonia americana acabou, mas não estamos retornando à Guerra Fria. Em vez disso, está emergindo um sistema mais fluido e multifacetado, onde países buscam equilíbrio e flexibilidade. Economias emergentes, em particular, estão encontrando novas oportunidades neste ambiente. A Índia, Brasil, Indonésia e outros estão posicionando-se como parceiros críticos para ambas as potências, extraindo concessões significativas e expandindo seu próprio espaço estratégico. Os não alinhados do século XXI detêm poder considerável, observa Kishore Mahbubani, ex-diplomata de Singapura e autor de Hastina Won. Para os mercados financeiros globais, o acordo representa um alívio bem-vindo, mas também uma nova realidade. A volatilidade induzida por conflitos geopolíticos e econômicos entre EUA e China será uma característica permanente dos mercados daqui para frente, adverte Rebecca Patterson, diretora de investimentos da Bridgewater Associates. Investidores precisam construir resiliência contra estes choques em suas carteiras. Talvez o maior vencedor deste episódio seja o próprio sistema comercial internacional. Por um breve período, pareceu que as duas maiores economias do mundo poderiam efetivamente desacoplar-se, potencialmente fragmentando o comércio global em blocos rivais. O Acordo de Genebra, embora imperfeito, preserva a interconectividade básica que impulsionou a prosperidade global nas últimas décadas. Devemos ver isso como um momento crucial em que o sistema comercial internacional enfrentou seu teste mais severo e sobreviveu, conclui Ngozi Okonjo-Iweala, diretora-geral da Organização Mundial do Comércio. Há lições importantes a serem aprendidas, mas o princípio fundamental de que o comércio gera prosperidade compartilhada foi reafirmado. À medida que as poeiras assentam, os Estados Unidos enfrentam a tarefa de redefinir sua estratégia econômica em um mundo onde seu poder já não é incontroverso.
A administração Trump, tendo sofrido uma derrota significativa em sua abordagem de linha dura, precisará desenvolver uma postura mais sofisticada e reconheça as realidades de um sistema internacional em evolução. Os Estados Unidos precisam se adaptar a um mundo onde não podem simplesmente ditar os termos do comércio global, argumenta Adam Posen, presidente do Peterson Institute for International Economics. O futuro pertence a quem pode construir coalizões, mostrar flexibilidade e oferecer incentivos positivos, não apenas coerção. Para a China, a vitória traz tanto oportunidades quanto desafios. Seu sucesso em resistir à pressão americana fortaleceu sua posição internacional, mas também aumentou expectativas de que assumirá maior responsabilidade na governança econômica global. A China não pode mais se apresentar apenas como um país em desenvolvimento seguindo regras estabelecidas por outros, diz Elizabeth Economy. Agora deve ajudar a definir e sustentar essas regras. Enquanto o mundo observa o desenvolvimento desta nova era nas relações EU-China, uma coisa ficou clara: a batalha econômica de 2025 marcará os livros de história como o momento em que o equilíbrio de poder global mudou definitivamente. O Consenso de Genebra, que emerge deste confronto, moldará o comércio, finanças e relações internacionais por gerações.